Vejam só. Primeiro, qual é a competência que fala sobre análise de gráficos no Enem, certo? Primeira competência é a competência de área 6, certo? Olha só o que ela diz pra gente. Competência de área 6. Interpretar informações de natureza científica e social obtidas da leitura de gráficos e tabelas, realizando previsão de tendência, extrapolação, interpolação e interpretação. Veja que ela engloba muita coisa, tudo bem? Ela é uma competência muito importante porque ela engloba muita coisa. Vejam as habilidades que a gente vai tentar desenvolver nessa aula. Ó, habilidade 24. Utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas para fazer inferências. Habilidade 25. Resolver problema com dados apresentados em tabelas ou gráficos. E habilidade 26. Analisar informações expressas em gráficos ou tabelas como recurso para a construção de argumentos. Veja só, gente. A gente está num mundo hoje que a gente precisa absorver muita informação, né? Muita informação é sempre jogada, seja por mídia social, televisão, enfim, qualquer jornal. E principalmente hoje, no momento que a gente está, gráficos estão praticamente presentes em todas as reportagens, todas as notícias. Por quê? Primeiro, gráfico, ela é uma coisa visual, né? O brasileiro não gosta muito de ler, né? Ficar lendo aqueles textos gigantes. Para a gente é muito mais fácil a gente ver a informação visual e tentar, através de um desenho, certo? Entender a situação que está sendo apresentada, certo? E é nisso que entram os gráficos. Por quê? Os gráficos, eles dão a seguinte ideia. Eles pegam os dados e transformam em algo que a gente consegue enxergar a maneira que eles estão representados na situação, certo? O que está em alta, o que está em baixa, será que vai crescer, será que vai diminuir? E para a gente ter esse tipo de entendimento bem, a gente tem que treinar a leitura e análise de gráficos, tá? É fácil? Mais ou menos, né? É aquela coisa assim, pode ter uma questão muito fácil e pode ter uma questão que vai gerar certa confusão, certa dificuldade, tudo bem? Primeira dica, quando a gente faz exercício de gráficos, geralmente, o que a gente precisa fazer? A gente tem que prestar muita atenção no enunciado. Por quê? Uma palavrinha já dá aquela pegada na questão e a gente pode perder um pontinho fácil nisso daí, tá? Outra coisa, questão fácil de gráfico no Enem, de acordo com como é feita a correção do Enem, a gente não pode errar questão fácil de gráfico, beleza? Então a gente vai fazer de tudo para essas a gente tem que acertar, tá? Por quê? Primeiro, é fácil. Segundo, gráfico. Quando é uma questão de gráfico e é fácil, ela realmente é fácil, tá bom? Não é aquela coisa assim, é só você saber a fórmula. Não, cara, você nem precisa saber fórmula, beleza? Quando a questão de gráfico é fácil, ela de fato é fácil, tá? E a gente vai fazer alguns exemplos aqui, mas primeiro a gente vai falar dos principais tipos de gráfico que a gente tem que saber, beleza? Vamos lá. Os principais tipos de gráficos que acabam aparecendo ao longo das provas do Enem são esses três, tá? Segmento, ou que a gente também chama de gráfico de linha, gráfico de barra ou coluna, tanto faz, beleza? E o gráfico de setores. O gráfico de setores é aquele famoso gráfico da pizza, tudo bem? Ele é redondo, é dividido em várias fatias e ganhou o carinhoso apelido de gráfico de pizza, beleza? A gente vai dar uma breve explicação do tipo de cada gráfico, tá bom? E vamos fazer um exemplo para cada gráfico também, tá? Tudo direcionado para o Enem, todos os exercícios relativamente atuais da prova do Enem, tá bom? Para vocês verem que aparece e nem sempre é difícil, tá? Às vezes, um simples deslize faz a gente perder um ponto e, meu, não é assim, tá? Uma questão de gráfico, ela é, no máximo, trabalhosa, tá? A dificuldade nunca está num grande entendimento, tá? Nas provas do Enem. Eu estou falando sobre isso, beleza? E tá bom. Bruno, você falou que esses são os tipos de gráficos, são os principais tipos de gráficos. Tem outros? Tem milhares de tipos de gráficos, tá? Milhares, tem muitos. Você aprende um monte na faculdade, você aprende um monte na escola, você vê um monte no dia a dia. Tem muito tipo de gráfico. A gente vai se concentrar nesses três tipos, beleza? Que são os que mais aparecem. Ok? Vamos começar. Gráfico de linha, gente. Veja só. Eu coloquei aqui um gráfico que ele, apesar de ser atual, ele não está
atualizado, beleza? E ele é um gráfico sobre a situação de contágio do Covid, né? Quer um assunto mais atual que esse aí? Hoje em dia não dá, né? Vejam só, vamos entender as informações que esse gráfico nos traz, certo? Vou aqui colocar a minha canetinha vermelha. Ó, primeiro aqui, essa linha preta, veja aqui, essa linha preta, a gente tem que identificar o que ela representa. Ela representa a China. Ok, então a linha preta representa vamos falar assim, o andamento da coisa na China. Tá. Segunda coisa que a gente tem que identificar, o que representa cada eixo do gráfico, beleza? Então vamos ver. O eixo de pé ou vertical representa, ó, olha a legenda aqui, ó, casos, número de casos, beleza? Eixo vertical, número de casos. E o eixo horizontal, que é o deitado, ó, dias desde o início da epidemia. Então, tempo. Primeiro ponto, gente. Gráfico de linha. Nossa, mas a grande maioria, a maioria esmagadora dos gráficos de linha, eles estão relacionados ao tempo, tá? Um dos dois eixos vai ser o tempo. E qual provavelmente vai ser esse eixo? Vai ser o eixo horizontal, tá bom? É assim, é 100%? Não, é 95%, beleza? Ou até mais. Fica a dica, preste atenção nos eixos. Então tá, a gente identificou o que as linhas representam do gráfico, a gente identificou os dois eixos. Dá pra gente olhar também o intervalo, que é interessante, né? Veja aqui, a cada intervalinho no eixo horizontal, ele representa 5 dias, né? Dia 1 para o dia 6, para o dia 11, 16, 21, veja que é um intervalo de 5 dias, ok? Outra coisa, o intervalo aqui... Outra coisa, o intervalo aqui no eixo horizontal, ele é um intervalo de 10 o quê? Casos. 10 casos, Bruno? Não, ele multiplica por 10. Veja que é uma escala um pouco diferente, né? 0, 1 para 1, eu multipliquei por 10. De 1 para 10, multipliquei por 10. De 10 para 100, multipliquei por 10. De 100 para 1K, 1K é 1000, tá bom? De 100 para 1K, multipliquei por 10. De 1K para 10K, multipliquei por 10. Então veja que cada espacinho desse aí é meio que um fator 10 ali que aumenta, ok? Olha só. Então tá. Vamos analisar a situação da China. Vou até mudar aqui. A China vai ser agora o meu preto. Vamos acompanhar a cor da China. Veja que ela tem um crescimento muito alto, certo? Aonde? Num curto período de tempo, tá? Vale a pena ver isso. Ela tem um crescimento muito grande num curto período de tempo, tá? Acho que... E depois, veja que ela estabiliza, né? Ó, a partir de um determinado tempo, dá uma pequena estabilizada. Ok, agora vamos olhar a linha verde. Olha a linha verde. Linha verde, Estados Unidos, ó. Estados Unidos, está aqui. Estados Unidos, ele começa com um crescimento um pouco mais lento que a China. E de repente, ó, olha essa subida aqui. Gigantesca. Até passar por este ponto aqui, onde ele ultrapassa o número de casos da China, tá bom? E vai se estabilizando. Ainda não estabilizou, tá? Mas vai se estabilizando. Tudo bem? Gente, esse é um exemplo de gráfico de linha, tá? Espero que, assim, é um panorama de como que a gente encara um gráfico de linha, tá? Vamos olhar nos próximos. Gráfico de barra. Veja aqui, eu trouxe outro gráfico de barra sobre Covid, tá? Por que eu estou trazendo esses gráficos sobre Covid? Para vocês verem que são coisas atuais, tá? Ah, mas é gráfico, eu nunca vou usar. Como assim você nunca vai usar? Olha isso aqui, cara. Todo dia aparece alguma coisa de gráfico pra gente, tá bom? Vejam. Esse gráfico aqui, fonte do Ministério da Saúde. Olha aqui o título do gráfico. Faixa etária de 1985 vítimas, né, de Covid. Veja que a cada barra,
cada barra representa um intervalo de idade, tá bom? Descrito aqui no eixo X, né, que a gente chama na matemática, mas é o eixo horizontal, beleza? Tá bom. E esse eixo Y, que é o eixo vertical. O eixo vertical é o número de pessoas que morreram com aquela faixa etária, tá bom? Ó, em cima de cada barra, tá? Esses números em cima de cada barra, eles não estão presentes em todos os gráficos de barras. Vocês vão ver nos exemplos, beleza? Veja que eles têm um número aqui em cima, né? E esse número representa exatamente aonde o gráfico estaciona. O que eu quero dizer com isso? Ó, vou pegar aqui de azul. Vejam esse número 500, é o mais fácil da gente ver, né? Faixa de 70 a 79 anos, eu tenho um gráfico de barras que vai até o número 500. Por que 500? Olha aqui, essa linha horizontal bate lá no 500. 500 o quê? Eixo vertical. Eixo vertical, número de mortos, tudo bem? Então, ó, a barra sobe até onde? O número que aconteceu de mortos, tudo bem? Então, 500 vem no 500. Vejam esse, por exemplo, 269, ó, ele está aqui, né? Entre 200 e 300, mais próximo do 300, tá? Então, é justamente isso. Esse número que está acima do grafo de barra é o número do número que o gráfico sobe, tá? No eixo vertical, até onde ele atinge, beleza? Vamos para o gráfico de setores agora. Gráfico de setores. Gente, gráfico de setores é aquele gráfico que eu falei, que é o gráfico de pizza, né? A gente chama ele mais de gráfico de pizza, tá? Eu não achei nenhuma reportagem até o dia dessa aula que usava um gráfico de setores para falar sobre Covid, tudo bem? Mas eles são quase que assim, dá para representar ele, o gráfico de barras, dá para representar tudo junto, tá? Assim, você consegue usar uma representação por gráfico de barras para as mesmas informações que você usa para o gráfico de setores? Você consegue, tá bom? Você consegue. E é por isso que a gente só escolhe qual acha que tem a melhor visualização, tá? Em alguns casos, óbvio que não são todos, beleza? Então tá, como funciona esse gráfico de setores? O ponto é o seguinte, o gráfico de setores, ele funciona da seguinte maneira, quanto maior a minha fatia, ó essa fatia vermelha, grandona aqui, ó. Quanto maior a minha fatia, maior é a minha porcentagem do que eu estou dizendo, tudo bem? Esse aqui, se a gente for ver, é um gráfico de como se distribuem as terras no Brasil, beleza? E é uma fonte segura, né, da Associação Brasileira do Agronegócio, tá? Ele eu acho que é de 2015, não lembro agora de que ano que é esse gráfico. Mas vamos lá, vamos entender. Veja, tem esse número aqui, ó, 41%, 41,1%, né? O que ele quer dizer? Dos 851 milhões de hectares, tá, do Brasil, ou seja, das terras do Brasil, tudo bem? 41,1% são dessa faixa vermelha. Essa faixa vermelha ela representa o quê? Olha aqui, floresta amazônica, beleza? Ou seja, a floresta amazônica tem 350 milhões de hectares, tá? Ah, beleza, Bruno. E essa faixa amarela aqui, ó? Essa faixa amarela aqui, ó, amarela clara, representa pastagens, 200 milhões de hectares, ou 23,5% das terras, beleza? E essa laranjinha aqui, ó, essa laranjinha, vem pra cá. Outras áreas de preservação, tá? Que somam 100 milhões de hectares. Pô, Bruno, tá. E se eu não tiver esse número aí de 100 milhões de hectares, 138 milhões, 200 milhões, 350, como eu vou descobrir que número é esse? Baba. Ó, veja, tem essa porcentagem no gráfico de setores, certo? O que acontece? Você sabe quanto vale o 100%, né?
Você já sabe quanto vale o 100%. Quanto é o 100%? Está riscado de azul ali, ó, 851 milhões, certo? Beleza. 851 milhões é meu 100%. 11,8, quanto vale? Regrinha de 3, cara. Você que escolhe como você vai descobrir isso aí. Você pode fazer por regra de 3, você pode multiplicar pela fração, você pode multiplicar pelo decimal associado. Você que sabe, tá? Mas como que eu descubro esses números? Dessa maneira, beleza? Esses números sempre vêm? Não, nem sempre, tá? Outra coisa que dá pra gente discutir sobre esse gráfico. Ô Bruno, fala aí, que ângulo é esse aqui? Eu já não falei que era a regra de 3? Dá para usar essa regra de 3 também. Veja, 360 graus, circunferência inteira, né? 360 graus. É uma circunferência inteira, eu já falei, equivale a 100%. Acabou, 360 graus é 100%. Você não quer saber esse ângulo aí? Esse ângulo representa quantos por cento da minha circunferência? 41,1. Opa, até coloquei do lado errado. Ha, quase. Isso aqui é porcentagem, né? Regra de 3, porcentagem, baixa porcentagem. Ó, 41,1% equivalem a x graus. Quem vai ser esse x? Exatamente esse ângulo aqui, beleza? É assim que a gente descobre o ângulo nesse gráfico de setores, tá? Você quer montar um gráfico de setores, você tem as porcentagens, quer fazer gráfico de setores. É assim que você vai saber o tamanho de cada fatia que você vai ter que pintar, ou sei lá, fazer bolinha, riscar, você que sabe. A cor, o desenho, fica ao seu critério. Tudo bem? É assim que a gente descobre o ângulo, ok? Feito isso, gente, o que a gente vai fazer? 3 exercícios que caíram no Enem envolvendo gráficos, beleza? Um de gráfico de linha, outro de gráfico de barra e outro de gráfico de setores, ok? Vamos ver. Vamos lá, gente. Questão 168 do Enem de 2018, caderno azul, segundo dia. Bom, a raiva é uma doença viral e infecciosa transmitida por mamíferos. A campanha nacional de vacinação antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva humana. Bom, até aí, nada de matemática. O gráfico mostra a cobertura, porcentagem de vacinados da campanha, em cães, nos anos de 2013, 2015 e 2017, no município de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ok. Os valores das coberturas dos anos 2014 e 2016 não estão informados no gráfico e deseja-se estimá-los. Começamos. Descobrir o que a gente quer. Para tal, levou-se em consideração que a variação na cobertura de vacinação da campanha antirrábica nos períodos de 2013 a 2015 e de 2015 a 2017 deu-se de forma linear. Ó, beleza. Qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014? Bom, a pergunta está aqui, né? Quem é esse brother aqui, ó? Quanto vale esse cara? Tá. Primeira coisa, quando ele fala assim, deu-se de forma linear, ele praticamente falou pra gente, esse gráfico está andando de linha reta. Ok. Outra coisa, o que quer dizer essa forma linear? Quer dizer que a variação foi igual. O que eu quero dizer? Ele caiu, não foi numa taxa muito maluca, ele caiu igualmente. Ou seja, a gente tem que descobrir, vou até mudar de cor. A gente tem que descobrir o valor disso daqui, ó. A gente tem que descobrir o valor dessa alturazinha, tá bom? Por quê? Se variou de forma linear, basta eu fazer o quê? Saber qual é a diferença entre esses dois caras e a metade vai estar falando para mim quanto deu. Ó, veja como é simples. A diferença entre esses dois é a subtração, né? 67 menos 59. Esse dá até para fazer de cabeça, hein? 8. Top. 8. Bom, então eu sei que toda essa diferença aqui é de 8. Então, na metade do caminho, por que metade do caminho? Eu estou entre 2013 e 2015. Eu quero saber 2014. É a metade do caminho. A metade do caminho dá 4. 4 o quê? Por cento. Top.
Veja aqui de 67, o que eu faço? Subtraio 4%, porque deu-se de forma linear, tá? Tá nesse caso, deu-se de forma linear. Subtraio 4%. 67 menos 4, tá? Aqui, ó, alternativa B de Bruno, beleza? Fácil, né? Vocês veem que é uma questão muito tranquila. Olha que conta difícil que a gente teve que fazer. 67 menos 59 e depois só dividir por 2. Bom, veja que é uma questão muito simples, tá? Tem um enunciado desse tamanho para a gente fazer o quê? Uma conta de subtração, tá bom? E ainda uma subtração, né, que dá 4, ou dá 8 e a gente divide por 2. Beleza? Simples, né? Facinho. Um exemplinho de gráfico de linha, tá? Vamos lá, gente. Questão 177 do Enem de 2016, caderno azul, segundo dia. Eu segui esse padrão, beleza? Uma empresa registrou seu desempenho em determinado ano por meio de um gráfico, com dados mensais do total de vendas e despesas. Beleza. O lucro mensal é obtido pela subtração entre o total de vendas e despesas. Olha só aqui uma informação importante. O lucro mensal é obtido pela subtração entre o total de vendas e despesas. Nesta ordem. Ok. Quais os 3 meses do ano em que foram registrados os maiores lucros? Ó, não parece tão difícil, né? Agora vamos para o gráfico. A pergunta é essa. Já vamos para o gráfico. Bom, total de vendas, gente, aparece mais escuro, né? Vejam, é esse aqui. É a barra mais escura. Então, são as barras à esquerda do gráfico. Tudo bem? Dá para ver bem isso daí, né? E o total, as despesas, são as barras à direita, tá? Cada parzinho de barra, o da esquerda é o total de vendas, o da direita é despesas. O mais escuro, total de vendas e o mais claro, despesas. Tá bom, veja só, a pergunta é: quais os 3 meses do ano que foram registrados os maiores lucros? E como que eu descubro o lucro? Faço o quê? Subtração do total de vendas e despesas. Ou seja, praticamente a barra da esquerda menos a barra da direita. Tá bom? Então, quando que eu vou ter lucro? Quando a minha barra escura for maior ou mais alta que a minha barra. Quando que eu vou ter lucro? Quando a minha barra escura for maior ou mais alta que a minha barra clara. Beleza? Vamos olhar. Olha aqui. Vendas em janeiro atingiu o número 2 e despesas atingiu o número 6. Eu tive mais despesa do que eu vendi. Como que eu vou ter lucro nesse mês? Eu não vou ter lucro, né? Ó, elimina janeiro. Fevereiro é a mesma coisa. O meu total de vendas está menor que minhas despesas. Está eliminado já. Ó, março não. Abril, cara, de novo, sai fora. Abril já era. Aqui, zero, zero lucro. Eu não consegui nada em maio. Sai fora também. Junho, sai fora. Ó, julho dá para analisar. Agosto, sai fora. Setembro dá para analisar. Outubro dá para analisar. Novembro dá para analisar. E dezembro dá para analisar. Ok, temos os nossos candidatos. Agora a gente tem que fazer o quê? Quais os 3 meses que foram registrados maiores lucros, tá? Então a gente tem que ver quem foi o maior. Veja aqui, basta a gente fazer o quê? Ver o tamanho desse intervalinho aqui, ó. O tamanho desse intervalinho. Em março, esse intervalo é de 1. Olha julho, esse intervalo aqui, ó, é de 2. Olha lá em setembro, 1, 2, 3, 4. Setembro tem 4, cara. Em outubro é de 1. Novembro é de 1. Olha dezembro, 1, 2, 3. Então vejam só, quais foram os 3 meses do ano em que foram registrados os maiores lucros? Ó, março teve 1, julho teve 2, setembro 4, outubro 1, novembro 1, dezembro 1. Beleza, já achei. Julho, setembro e dezembro. Alternativa A de amor. Tudo bem? Beleza? Gráfico de barra, gente. Olha que questão boba, tá? Fácil, fácil.
no fundo, tranquilo, continhas de menos, tá? Mas vejam que esse gráfico de barra ele já não é igual àquele que eu apresentei no exemplo, tá? Ele não tem os números em cima das barras, tá bom? Esse já não tem. Mas vamos para o próximo, beleza? Questão 169, Enem de 2015, caderno azul de segundo dia. Olha lá, agora é uma questão envolvendo gráfico de setores. Tá na cara aí, né? Vamos lá. O polímero de PET, que é a garrafa PET, né? É um dos plásticos mais reciclados em todo o mundo, devido à sua extensa gama de aplicações, entre elas fibras têxteis, tapetes, embalagens, filmes e cordas. Ok. Os gráficos mostram o destino do PET reciclado no Brasil, sendo que no ano de 2010 o total de PET reciclado foi de 282 quilotoneladas. É PET pra caramba, né? Vamos lá. De acordo com os gráficos, a quantidade de embalagens PET recicladas destinadas à produção de tecidos e malhas em quilotoneladas é mais aproximada de... Tá. Lemos o enunciado. Vamos analisar o gráfico agora. Se liga. A gente tem que descobrir o quê? Ó, a quantidade de embalagens PETs recicladas destinada à produção de tecidos e malhas. Produção de tecidos e malhas está aqui, ó. Tá bom? Produção de tecidos e malhas está aqui. Tá. E aqui que a gente tem que fazer? A gente tem dois gráficos, ó. Usos finais e usos finais têxteis. Tá? Como que a gente tem que pensar nesse gráfico? Veja, a gente tem os PETs reciclados e a gente tem para onde vai cada porcentagem dessa reciclagem. Tá. A pergunta é especificamente sobre a produção de tecidos e malhas. A produção de tecidos e malhas está dentro da reciclagem para produtos têxteis. E ele quer em quilotoneladas. E a gente tem dois valores em porcentagem. O que a gente tem que fazer? Porcentagem da porcentagem. O que você quer dizer com isso? Bom, veja aqui. Qual é a quantidade total de PET reciclado no Brasil? Ó, 282 quilotoneladas. Esse é o meu 100% de PET reciclado. Ok. E aí a primeira pergunta é, quanto que disso foi para a área têxtil? Tudo bem? Bom, aí é fácil. O que você faz? 282, que são as minhas quilotoneladas, e eu vejo quanto é 37,8% disso, certo? O que eu faço? Eu vou multiplicar por 0,378. Ok? Por quê? 37,8%. Beleza. Fazendo todas as contas aqui, isso dá exatamente 106,596. Ok. Isso dá em que? Caton. Caton, famoso quilotoneladas. Beleza? 106,596 quilotoneladas foram para a área têxtil. Vou botar assim, tex, certo? Isso foi para a área têxtil. Beleza. Aí agora eu quero saber exatamente o que? Produção de tecido e malha. Produção de tecido e malha. Beleza. Dentre esses 106,596 que foram para a área têxtil, qual que é a informação do meu segundo gráfico de pizza ou de setores? Ele fala que desses 106,596, 30% foram para tecidos e malhas. O que eu faço? Eu pego 106,596 e multiplico pelos 30%, que em número decimal é o 0,3. Tudo bem? Fazendo toda essa conta, você tem o resultado final de 31,978 caton ou quilotoneladas. Certo? Tá aqui, caton. Top. Bom, olha a pergunta. É mais aproximada. Gente, 31,9. Olha as opções. 16, 22, 32, 84, 106. Tá aqui, ó.
Resposta C de certo. Beleza, gente? Bom, senhoras e senhores, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Espero que vocês tenham aproveitado, espero que eu tenha sido claro, espero que não tenha sido chato, espero que alguma coisinha aí a gente consiga ter melhorado com essa aula, beleza? Eu agradeço a paciência, até uma próxima, beijo no coração de vocês. Tchau, fui!